poder da gratidão. Vamos estar falando um pouquinho hoje a respeito da gratidão. Tem um versículo muito bonito que eu gosto de, sempre que eu posso ali ver, olhar na Bíblia, que diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Às vezes a gente lê esse versículo e pensa, mas dai graça em tudo? Como assim? Em tudo dai graças? Sim, e eu vou estar falando um pouquinho hoje a respeito do poder da gratidão, que existe esse ser maior que eu chamo de Deus, de meu Deus, o Espírito que está em nós e que tudo conhece, tudo sabe, tudo sonda. E por isso devemos dar graça a tudo aquilo que nos ocorre, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, quando nós o amamos, este ser maior. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, todos os acontecimentos cooperam para o nosso bem. Quantas das vezes eu já ouvi testemunhos, eu acredito que você também, de pessoas que estavam ali preparadas para uma viagem de avião ou até mesmo de carro, e naquela manhã o relógio não despertou, o pneu do carro furou, aconteceu coisas semelhantes a esta, e quando ali aquela pessoa descobre aquele avião, ali houve um acidente, aquele avião caiu e houve um livramento. E muitas das vezes aquele motivo, aquela causa, momentânea, não era motivo de dar graças, de ser gratos, né? Vou dar graças porque eu vou perder a minha viagem? No momento nós não pensamos isso, mas no momento em que nós vemos ali aquele acidente, então aí nós lembramos que devemos em tudo sim, em todo o tempo, em todos os acontecimentos, em tudo aquilo que nos ocorre, dar graça. Dar graça por uma casa, talvez de aluguel que você mora. Talvez você pensa, por que eu vou dar graça por esta casa de aluguel? Eu quero ter uma casa própria, mas o poder de você dar graça em tudo é como uma semente. Quando você agradece por aquilo que você já tem, por aquilo que foi colocado nas tuas mãos, você vai ser confiado mais coisas a você, porque você está cuidando bem daquilo que está nas tuas mãos. Imagine só, né? Se você talvez mora aí numa casa de aluguel e você começar a pensar desta forma: eu vou jogar o papel higiênico dentro do vaso, eu não estou nem aí se entupir ou não o encanamento, eu não vou cuidar direito desta casa. Quando eu tiver a minha casa, eu vou cuidar bem da minha casa. Mas essa casa nem é minha, eu não vou me importar, não. As paredes estão toda aí descascando, feia, mas eu não vou pintar essa casa não, eu não vou fazer nada não, porque afinal de contas eu vou gastar dinheiro naquilo que nem é meu. Mas enquanto você estiver morando, habitando nesta casa, ainda que seja uma casa de aluguel, dê graças, cuide como se fosse sua. Somente desta forma será dado a você aquilo que você deseja, porque Deus, ou essa consciência, esse olho que tudo vê, ele vê que você está cuidando bem, independente se é própria ou não, mas ele vê o cuidado, o carinho que você cuida. Tem uma historinha, uma parábola, né? Uma historinha diz que tinha um construtor, vou falar algumas parábolas aqui para você entender o que eu estou dizendo. E diz assim que eu não sei, eu não vou contar bem certinho, mas essa é a ideia dessa parábola. Diz assim que chegou ali o moço e falou assim: olha, constrói mais essa casa, mais essa última casa. Aquele rapaz era pedreiro, era construtor, e aquele homem ali que pagava para construir as casas disse: constrói mais essa casa, pode construir, faça aí essa casa, assim como você tem feito todas as outras, e esse material você tem e você pode fazer do jeito que você quiser. E aquele homem fez ali apressado aquela casa, aquele homem fez de qualquer jeito, ele fez, não fez assim com carinho, não fez
ali bem feito, porque ele achou que aquela casa era mais uma casa apenas. E quando aquele homem termina aquela construção, aquele moço ali que pagava esse construtor chegou e falou para ele que aquela casa ele estaria presenteando ele, que era para ele. E então aquele homem, ele pensou assim, se eu soubesse que essa casa seria para mim, eu teria colocado os melhores materiais, né? Um exemplo, teria colocado o melhor cimento, o melhor revestimento, teria feito a estrutura muito bem feita. Então, moral da história, só porque ele achava que a casa não era para ele, ele fez de qualquer jeito, né? Ele fez aquilo de qualquer jeito, ele é assim como uma pessoa que mora de aluguel também faz de qualquer jeito, mas mal ele sabia que aquela casa seria a casa dele. É assim que acontece no momento que nós deixamos de ser gratos por tudo aquilo que nos cerca. Talvez pessoas dizem assim, eu não tenho motivo de agradecer. A minha saúde não vai bem, a minha família não vai bem, né? Eu já ouvi pessoas dizer assim, em testemunhos, talvez na frente ali, numa obra, dizendo assim, você quer agradecer por alguma coisa? E ali não levanta praticamente ninguém, talvez uma, duas pessoas, para agradecer. Porque na mente deles, eles não têm motivo de agradecer por nada. E eu fico assim pensando, meu Deus do céu, o motivo de você estar vivo, o motivo de você estar respirando, de você ter a dádiva de estar habitando neste corpo, neste momento, é um motivo de a todo tempo você estar grato, né? E muitas das vezes nós achamos que nós não temos motivo, porque os nossos olhos estão fixos apenas nas coisas negativas, nas coisas que não têm dado certo, quando se nós colocasse a observação, o nosso olhar, o nosso foco naquilo que está dando certo. Afinal de contas, se você mora de aluguel, pense que você tem um teto. Quantas pessoas estão aí num relento, estão dormindo aí na rua e não tem um teto, e você tem um teto, e muitas das vezes, porque você não tem a sua casa própria, você acha que não é motivo de você dar graça. Então aprenda que a gratidão, quando você agradece, você é colocado numa posição, num patamar maior. E é desta forma que ocorre em todo o tempo, em todo o tempo. Nós devemos sempre saber que as regras de Deus ou as regras do universo, seja da forma que você aí compreende, é dessa forma. Não tem jeito de eu ser ingrata e eu querer receber coisas boas para mim. De eu, em todo o tempo, estar ali murmurando, reclamando. Isto só causa, assim, levando uma pessoa mais para baixo do que ela está. Muitas das vezes aqui no meu canal, se você conhece, eu falo muito sobre você usar aí o poder da imaginação, que nada mais é a fé. E às vezes as pessoas pensam assim, isso é bobagem, isso não tem nada a ver, né? E as pessoas muitas das vezes desanimam. E eu vou pegar esse gancho aqui para falar um pouquinho, porque eu acho que o que eu vim para fazer é passar fé, é passar certeza de você ter um amanhã melhor. Olha só essa história, diz assim que uma mulher, ela queria fazer teste se é verdade, né? Essa questão de fé, de você acreditar que aquilo que você fala, ou aquilo que você sente é verdade. E aquela mulher diz assim, eu vou fazer um teste. E diz assim que aquela mulher, naquela noite, ela abriu a janela dela em frente a um monte, uma montanha muito grande, e ela abriu e falou, agora eu vou ver se é verdade ou não. E aquela mulher, ela abre a janela, talvez você já ouviu essa história, e ela olha para aquele monte e diz assim, eu acredito que amanhã essa montanha não vai estar aqui. E ela fechou a janela dela e foi dormir. Na manhã seguinte, aquela mulher corre e abre a janela dela e olha, e aquela montanha está ali à frente dela. E ela soltou uma frase assim,
eu sabia, eu tinha certeza que essa montanha ainda estaria aí. Então você compreende nessas parábolas, nessas histórias, que quando eu falo aqui a respeito de que você, de palavras, né, apenas palavras de agradecimento, venha gerar coisas boas para você, isso nada mais é também que fé. E aquela mulher, ela tinha uma certeza no coração dela que ela iria continuar vendo aquela montanha. Isso você pode levar por qualquer situação na sua vida, seja uma enfermidade, seja um emprego que você quer, seja uma casa, seja o que for que você queira. Lembre-se disso, o poder, a fé de você apenas lançar uma palavra de agradecimento por aquilo que você já tem. Né? Eu conto muito aqui no meu canal as histórias que têm ocorrido comigo e às vezes pessoas até acham que é demais, que é mentira, né, os acontecimentos. E às vezes você acha que eu estou até muito repetitiva, mas eu sei que está chegando pessoas novas no canal e eu agradeço vocês que estão aí. E eu já disse a você, né, que alguns acontecimentos, algumas coisas que ocorreu e que está ocorrendo, eu aprendi a dar graças por tudo aquilo, ainda que aparentemente não seja bom. Eu já contei uma história onde o meu esposo chegou um certo dia, uma certa tarde na nossa casa, dizendo que a empresa que ele trabalhava ia mandar algumas pessoas embora e ali fazia um corte. E ali, no primeiro momento, nós como seres humanos, vem aquele pensamento, nossa, e agora? Né? Vou ter que desistir de tudo. Mas no mesmo instante, quando nós acreditamos naquilo que nós ouvimos, em palavras que nós ouvimos e colocamos em prática, e logo ali eu coloquei em prática e disse, né? Eu disse que haveria algo melhor, que viria algo melhor. E vocês aí que conhecem meu canal já sabem o que aconteceu, que não somente teve ali um emprego melhor, mas na verdade foi nos dado, foi nos confiado ali pela vida ou por Deus uma empresa própria nossa. Então eu fico muito grata e essas palavras, esses ensinos que eu tenho falado no meu canal, seja a respeito da fé, de palavras, de confissões, que as suas confissões, ela gera a sua realidade, desde que você segure, independente daquilo que você vê, daquilo que você enxerga, né? Como que você vai dar graça, né? Morando talvez numa favela, morando num barraco, ou até mesmo morando mesmo embaixo de uma ponte, como que você vai conseguir ser grato? Mas a partir do momento que você colocar em prática aquilo que você ouve e você dá graça verdadeiramente, até mesmo seja por causa desta ponte que está aí nesse exato momento e não deixa com que o sol e que a chuva te queime, te molhe, e você tem um abrigo, ainda que seja embaixo da ponte, que você começar a ser grato, e você se dispor em todo momento a agradecer por aquilo que chega a você. Talvez você tenha comido mal, você tem vontade de comer coisas, chegar no mercado, fazer uma compra grande, mas você não tem passado por isso, você tem tido apenas escassez, muita falta aí na tua casa. Comece a dar graças e você vai ver o que acontece, né? Quantas coisas eu vou falando, eu vou me lembrando. Uma mulher chegou até mim um dia com muita tristeza, dizendo que estava com falta de tudo e ela me chama para ir na casa dela. E ali tinha algumas coisinhas secas na geladeira daquela mulher, parece que um pedacinho de limão, de tomate, não me lembro muito bem agora, faz bem tempo. Eu até tenho esse testemunho aí nos primeiros vídeos sobre a lei da atração. E ali eu disse para aquela mulher, para ela ficar em paz, que viria a provisão e que eu já conseguia visualizar, né, na mente ali aquela geladeira, aquela despensa ali farta de alimentos, né? E eu conto ali esta realidade que no outro dia seguinte aconteceu esse fato, que quando nós falamos e nós acreditamos naquilo que nós falamos, isso ocorre, isso é bíblico, né? Se você olhar na história de Elias, Eliseu, naquele azeite, naquela farinha que aumentava, em tantas coisas, nos pães ali que Jesus multiplicou. E talvez você pergunta, mas como que ocorreu isso? Aquela mulher diz assim para mim que um irmão dela, que há muito tempo que não a visitava, chegou
de viagem na casa dela e viu a situação que ela estava e decidiu ali que ele estava provavelmente numa situação boa, fez uma compra enorme para aquela mulher. E no dia seguinte, assim como eu disse que eu visualizei, aquela mulher me chama ali para ver e o armário dela estava abarrotado, o congelador não cabia ali de carne, de tudo que você imagina de bom e do melhor, a despensa abarrotada, aquilo que estava ali, só aquele limão seco, eu consegui ali, não é que eu consegui, eu visualizei simplesmente, porque é simples dessa forma, é assim que Jesus nos ensina, dar graças naquele limão que você viu ali, né? É tão bonitas as histórias quando aquele homem chega ali, biblicamente falando, e diz, o que você tem? Ele diz assim, a tua serva não tem nada, a não ser um pouco de farinha, né? E aquele homem fala, vai lá, faz um bolo para mim, faz um bolo pequeno para mim, depois você faz um para você, que assim diz o Senhor, que não faltará, né, a farinha na panela. Então, aquela palavra diz, assim diz o Senhor, eu também disse ali, assim diz o Espírito que está em mim é o Senhor, o Espírito Santo. Então, aquela palavra, ela não pode sair de mim vazia e eu mesmo duvidar e falar para aquela mulher que estaria cheio, mas eu ficar ali ainda com aquele pensamento de falta, não. Mas a partir do momento que você começar a acreditar nessas mensagens, faça a prática. Olhe para o teu armário vazio, talvez nesse exato momento, neste momento de tanta crise financeira, olha e declare, agradeça. Às vezes as pessoas nos ensinam, que eu costumo dar, dizem assim, mas como assim? Eu vou agradecer por não ter o alimento, eu vou agradecer pela minha viagem não ter dado certo, eu vou agradecer por causa de tudo isso de ruim que está acontecendo, mas o agradecimento não é por aquilo de ruim que está acontecendo, mas é pelo fato de você saber que o nosso mestre, né, existe muitas pessoas que eu admiro muito, mas eu sempre falo e sempre dei a glória ao primeiro, quando Jesus disse ali, quando acontecer coisas, você vai saber que foi ele quem disse primeiro. Eu amo aí as narrações de Neville Goddard, de Greg Braden, de Napoleão Hill, tantos outros, Dr. Joseph Murphy, brasileiro aí, Lauro Trevisan e tantos outros. E quando eu vejo ali, é sempre este fundamento dessa primeira palavra, deste ensino ali do mestre nos ensinando que nós podemos multiplicar o pão. E quando Jesus falava ali dessas mensagens, de nós termos essa palavra, este poder, essa autoridade que ele nos deu de falar, os discípulos ali não compreendiam a grandiosidade da explicação de Jesus Cristo, né? A primeira multiplicação, a segunda multiplicação, ali Jesus disse assim, vocês estão atrás de mim por causa que vocês viram que eu multipliquei os pães. E ele diz assim, vocês não entenderam nada até agora. Ele estava dizendo assim, não precisa ficar atrás, mas faça você mesmo, dizendo, declarando, profetizando, agradecendo por aquilo que não é como se já fosse, sempre estando num estado de gratidão, seja no momento que você está. Pessoas às vezes estão enfermas e falam, mas eu vou dar graças por essa doença? Não! Você vai dar graças porque você vai conseguir se visualizar no futuro, na saúde. Você tem que sair do estado presente e você tem que ir para o futuro. Você tem que dar graça por aquilo que você está acreditando. Quando Jesus levanta 5 pães e 2 peixinhos, se tiver o número errado aí também é de menos, que eu leio muitos versículos, às vezes esqueço, mas creio que é 5 pães e 2 peixinhos, que Jesus levanta e Jesus dá graça. Ele não estava dando graça apenas por 5 pães e 2 peixinhos, que era tão pouco. Imagina só, 5 pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, seria ali um pão para 1.000 homens. Meu Deus, né? Tanto que os discípulos perguntaram, mas o que é isso para tanta gente? Mas quando Jesus ele levanta e ele dá graça
porque ele sabia que dando graça a provisão viria. E é assim que Jesus ensinou e os discípulos ali não compreenderam. E nós também, como os discípulos, discipulados aqui da palavra de Jesus Cristo, muitas das vezes nós não compreendemos por que darmos graças, por que nós viemos dar graças na falta, na doença. Então lembre-se disso, graças você vai dar porque você saiu do estado de doença e você foi para o futuro. O que acontece, por que não acontece os milagres? É que quando muitas das vezes nós damos graças, talvez de uma boca para fora, nós continuamos ainda no passado. E o passado, ele traz ali as preocupações. Isso está no passado, as preocupações, as tristezas, talvez por causa dessa enfermidade, dessa falta. Então, o que adianta, né? Eu dizer, eu dou graças, mas eu continuar ali nessa vibração de falta. Como que eu vou dar graças de algo que eu não acredito que eu tenho? Então, muitas das vezes as pessoas não compreendem e fica ali como um papagaio dizendo, eu dou graças, eu dou graças, eu dou graças, mas sempre ali vivendo ainda no passado, naquela falta, naquilo que não tem. Se eu dou graças pela minha casa, eu acredito que eu tenho a minha casa. Eu vou deixar para um outro vídeo. Eu até tinha um vídeo que eu deletei, vou contar aqui muito por alto. Uma vez eu dei graças por uma casa que não tinha possibilidade alguma de eu ter. E eu comecei a falar para o meu esposo, vamos procurar uma casa própria, eu quero a nossa casa própria. E ele dizia assim, mas nós não temos condições. Mas eu não olhei para isso. Eu fui nas imobiliárias, fui na imobiliária olhar casas, fui e o Deus do universo nos honrou. Eu não vou contar nesse vídeo como que foi, o que aconteceu, mas Deus nos honrou e essa casa chegou até nós. E aí nós vendemos aquela primeira casa e o fruto daquela ousadia que eu tive é esta casa agora que nós moramos. E você que conhece meus testemunhos, eu não tenho uma casa, nós temos várias casas, empresas, chácara, graças para a glória do Senhor. Não estou dizendo isso para me engrandecer, porque eu sei que tudo nós vamos deixar, vai ficar aqui. Mas para que você compreenda que a palavra de gratidão por aquilo que você não tem, como se já fosse, isso se manifesta. Então, independente da situação que você estiver, lembre-se, a gratidão é como uma semente que você coloca, você dá graça no pouco e Deus te coloca sobre o muito, tá bom? Fiquem todos com Deus, esses vídeos ficam bem longos, mas que você possa colocar em prática e lembrar-se que você pode sim mudar o seu futuro saindo do passado e vibrando nessa frequência, demonstrando aí nas suas atitudes, no seu sentimento e na alegria e do seu coração, do teu rosto, que isso transforma tudo, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima aí. Deixa aí o seu joinha, o seu like para ajudar a divulgar este canal com o propósito de abençoar vocês aí do outro lado. Até mais e tchau, tchau.